Olá, aluno aqui da Soluta Educacional da cidade de Breu Branco. Hoje a gente está aqui com a nossa aula sobre revisão para a nossa prova de Eletrotécnica 2, tá? Então eu trouxe uma lista de exercícios bem próximos às questões que vão cair na nossa avaliação, qual nós iremos resolver, você junto comigo, né? E tirar as dúvidas de como vocês irão solucionar as questões da avaliação, certo, senhores? Então, fique atento, se dá bem nessa avaliação, na próxima também se dará bem. Se dá mal nessa avaliação, consequentemente, se repetir os mesmos processos, os mesmos erros, consequentemente, vai se dar mal na segunda avaliação, certo, senhores? Então, vamos lá começar a nossa avaliação. Atenção máxima, né? Já que é valendo ponto, né? Valendo nota, e nós vamos solucionar juntos. Qualquer dúvida, peço que entre em contato comigo para que a gente possa solucioná-las. Certo, senhores? Então vamos lá, a primeira questão. Essa primeira questão eu trouxe de dentro de um slide de uma nossa aula, de uma das nossas aulas, certo? Então, ela tem os seguintes dados. Primeiro, encontre a resistência equivalente do circuito abaixo. Bom, o circuito abaixo está alimentado aqui com uma tensão de 40 volts, tá? E ligado em os nossos resistores aqui, ok? Então, o que é que nós temos que fazer aqui? É reduzir a quantidade de número de resistores que eu tenho. Atualmente eu tenho 4, 5, 6 resistores, tá? E nós vamos substituir ele para um único resistor, que vai ser o resistor equivalente, certo, senhores? Então vamos lá. Como nós poderemos fazer? Associações que nós conhecemos são série e paralelo, não é isso? Série passa a mesma corrente, paralelo passam correntes diferentes. Então vamos lá. Eu cheguei aqui nesse resistor, uma corrente, cheguei nesse nó bem aqui, ó. A corrente vai se dividir, certo? Então posso afirmar que isso aqui está em paralelo? Não, né? Somente se quando a corrente chegar aqui, ela for a mesma. Só que, no entanto, quando essa corrente chega bem aqui, ela se divide novamente. Ou essa aqui se divide novamente. Depende muito de como é essa análise de corrente que o circuito vai fazer. No momento, nesse nosso circuito, eu não consigo identificar série e paralelo, tá? Aí nós vamos aplicar o conhecimento que nós adquirimos nessa disciplina, Eletrotécnica 2, que seria a transformação de estrela para triângulo, tá ok? De tal maneira que eu posso pegar esse primeiro triângulo aqui, ó, tá? Esse primeiro triângulo e converter ele para estrela. Ó, olha o triângulo aqui que eu peguei, ó. 100, 125 e 25 ohms. Ó, 100, 125 e 25. Então eu vou converter eles, ó, para ficar R1, R2 e R3, tá? Então vou ter o R1 aqui que eu encontrar, o R2 aqui, R3 aqui. Então eu vou converter de triângulo para minha estrela, tá ok? De triângulo para estrela. Então o que é que eu vou fazer? Utilizar a fórmula. Que fórmula? Essa aqui que tem no nosso material, tá ok? RB vezes RC, A, B, C, tá? A soma de todos embaixo e eu vou fazendo o produto aqui em cima. Vamos ver o R1 aqui qual é. Olha, no R1, tá? Eu vou ter 100 do lado dele e do outro lado 25. Esses dois eu vou multiplicar e vou dividir pela soma dos três. Então tenho aqui, ó, 100 vezes 25 dividido pela soma. Quanto é que dá a soma? 100 mais 25, 125. 125 mais 125 dá 250. Por isso que esse 250 já apareceu bem aqui, certo? Então você vai sempre analisar
de acordo com esse triângulo. Ó, o R1 está aqui, ó. Então, lá em cima eu vou multiplicar os que estão na lateral, certo? Então, ó, feito o produto de 100 vezes 25 e depois dividir por 250, eu vou encontrar um valor de 50 ohms, tá ok? Então, ó, no lugar desse R1 bem aqui, ó, eu vou ter apenas 50 ohms, tá? No R2, vamos ver o R2 aqui, ó. O R2 está aqui, ó. Quem está na lateral dele, ó? 25 e 125, ó. 25 vezes 125. Dividido por quem? Pela soma de todos. A soma de todos nós já encontramos, que era 250. Fazendo 125 vezes 25 dividido por 250, eu vou encontrar um valor de 12,5 ohms, tá? O R3, tá? O R3 aqui, ó. Eu tenho 100 e 25. Ó, 100 vezes 25 dividido por 250, que é a soma de todos, é igual a 10. Viu que eu encontrei, ó? R1, R2, R3. O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir nesses valores bem aqui, ó. Então, ó, eu vou dar um zoom bem aqui. Desce. Aqui, ó. Os valores que eu encontrei, ó. 50, 10 e 12. Saiu o triângulo que eu tinha bem aqui e ficou apenas essa estrela, tá? Essa estrela bem aqui, certo? E agora eu vou fazer a análise em cima desse circuito, tá? Pessoal, vocês podem confirmar comigo que esses dois resistores estão em série? Ó, nele passa a mesma corrente, então eles estão em série, tá ok? Então é óbvio que eu vou pegar a minha caneta aqui e vou fazer 5 mais 55, perdão, 50. Deixa eu apagar para não ficar bagunçado. Mais 50. Isso aqui é igual a 55. Então, esses dois resistores aqui, ó, é 55, ok? Então, eu posso fazer direto já, né? Eu posso pegar esses valores, esses dois resistores que eu tenho lá em cima e fazer logo o circuito, tá? Assim, também eu posso analisar que esses dois aqui estão em série e esses dois aqui eles estão em série, não é isso? Qual é a série então de 10 com 40? 50. Qual é a série de 37,5 com mais 12,5? 5 com 5 dá 10, vai 1. 3 com 7 vai 10, vai 1. Então eu vou ter também 50 do outro lado, tá ok? Então aqui em cima eu vou ter 55 e aqui embaixo eu vou ter 50. De tal maneira, apagando para ficar bonitinho aqui para nós, eu posso dizer que o circuito vai ficar mais ou menos assim, ó, resistência, 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 assim não, né, que tá feio. Bora apagar. Deixa eu fazer direitinho aqui. Então o circuito vai ficar mais ou menos assim, ó. Um resistor desce e aqui eu tenho dois resistores em paralelo. Uma resistência, a segunda resistência em paralelo. Então eu vou ter um paralelo 55 e depois eu vou ter aqui embaixo paralelo de 50 com 50, tá ok? Então o que é que a gente pode fazer? Encontrar esse paralelo desses dois, que é 50 vezes 50 dividido por 50 mais 50. Quando eu encontrar esse paralelo, ele vai me restar, pessoal, aqui ó, deixa eu apagar aqui tudinho.
Quando eu achar esse paralelo, ele vai me restar isso, ó, o resistor de 55 lá em cima e o valor equivalente aqui, que eles vão ficar em série, tá ok? Isso a gente já pode ter uma visão direta, tá? Então, o que é que nós vamos fazer na equação? Fazer o paralelo de 50 com 50, 50 vezes 50 vezes 50 dividido por 50 mais 50 que dá 100, tá? Eu fazendo esse produto, eu vou somar com esse 55. Então faço o série já, ó. Um série junto com aquele paralelo lá. Então resolvo o paralelo, depois somo com série. Aí eu encontro o valor de 80 ohms. Eu puxei, pessoal, aqui sem o passo a passo, porque eu quero que vocês resolvam ele, tá ok? Para vocês chegarem nesse número de 80. Quem chegou nesse número de 80, beleza, certo? Certinho? Lembrando que a questão não vai sair idêntica. Vai estar 80 lá, mas pode ser que não seja 80. Tem que fazer a conta direitinho, certo? Então, a resistência equivalente desse cara aqui, a nossa resposta certa nessa questão aqui de exercício é 80 ohms, certo? Então essa é a nossa primeira questão para solucionar. Dúvidas sobre a questão, novamente me informe para que eu possa solucionar junto com você e retirar sua dúvida, certo? Seguimos aqui a nossa mais uma questão. Bom, se uma ligação, ela está, esse Y aí é uma estrela, tá? Configuração estrela triângulo, para nós representa estrela. Estrela com 4 fios. A carga, ela é equilibrada, tá? A circulação de corrente no condutor neutro, que vocês acham? Se a carga for equilibrada, a circulação da corrente no neutro, quando a gente fala que está aí Y, ou melhor, estrela, é isso daqui, ó. Neutro, aterrado, fase A, fase B, fase C. É assim que funciona, neutro, fase A, B, C, certo? Quando a gente vê isso aqui lá na rua, falando fisicamente já, o que, que a gente encontra, a gente tem os 3 cabos lá da rede, ó. O neutro aqui embaixo, A, B, ABC, tá ok? Mas vem da onde isso? Do transformador. Mas eu quero saber essa ligação bem aqui. Se as cargas forem equilibradas, eu tenho corrente no neutro, tá? Qual é a sua resposta para isso, tá? Então vamos analisar aqui as opções que nós temos para a gente poder marcar elas, tá? Detalhe, ela está equilibrada. Não tenho corrente no neutro, pois há correntes diferentes no neutro, tá certo? Não, né? Tá redundante. Eu não posso falar que não há porque há corrente diferente no neutro. Não tem como, tá? Sim, letra B, sim, pois há correntes diferentes nas fases. Não, né? Se ela está equilibrada, as correntes nas fases elas são iguais. Então, cancela. Não, pois há corrente diferente nas fases. A gente já falou que as correntes são iguais. Sim, porque há correntes diferentes nas fases. Não, né? E a letra E, não, ou seja, não há corrente no condutor neutro, pois não há corrente diferente nas fases. Resposta certa é a letra E. Quando a carga está equilibrada,
As correntes de fase, elas são iguais, tá? Então, se eu tiver 5 na fase A, eu vou ter 5 na fase B, eu vou ter 5 na fase C. Quanto eu vou ter no neutro? 0. Quando essa carga está equilibrada nas fases, certo? Dúvida? Anote para mim, mande para mim para que a gente possa solucioná-las. Mais uma questão. Se uma ligação estiver em triângulo, há 3 fios apenas. Triângulo, 3 fios. A tensão, podemos afirmar que a corrente de fase é maior que a corrente de linha. O que vocês acham? No triângulo. No triângulo, quando a gente tem a configuração triângulo, que é essa configuração bem aqui, ó, a tensão de linha é igual à tensão de fase. É a mesma, a tensão de linha é igual à tensão de fase. Só que a corrente de linha ela é igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase, tá ok? Então, ó, a corrente de fase é maior que a corrente de linha? Vocês acham? Não, né? A corrente de linha ela é maior, ela é raiz de 3 vezes a corrente de fase, ok? A tensão de fase é maior que a tensão de linha? Não, elas são iguais, correto? Em triângulo, a tensão de linha é igual à tensão de fase. A tensão de linha é maior que a tensão de fase? Também não, né? A corrente de linha é maior que a corrente de fase? Sim, né? Essa é a resposta certa. A corrente de linha é maior que a de fase. A corrente de fase e linhas são iguais. Errada, né? Errada essa questão bem aqui. Errado, errado, errado. Certa. Pagar para não bagunçar muito. Então vamos lá. A nossa resposta certa. A corrente de linha, ela é sempre maior que a corrente de fase no triângulo. Quando a gente passa para a estrela, elas são iguais, tá? Quando a gente fala de tensão em triângulo, elas são iguais, tá? As tensões, elas são iguais, certinho? Então, a resposta certa para nós é que a corrente de linha é maior que a corrente de fase. Mais uma questão. Para uma ligação Y ou estrela com a 4 fios com carga goró desequilibrada, podemos afirmar que não existe corrente no neutro? Não. Se ela estiver equilibrada, ela não existe corrente no neutro. Então, aqui ela existe corrente no neutro, tá? Quando a gente fala de desequilíbrio de carga, eu vou ter uma corrente residual no meu neutro, tá? Então, vamos lá. Então, vou cancelar C, cancelar A e cancelar a letra E. Então, sim, existe corrente no neutro, pois há correntes diferentes nas fases. Sim, existe corrente no neutro, pois há correntes diferentes. Tá a mesma resposta, né? A resposta está idêntica, tá? Mas a resposta é essa aqui, ó. B ou a letra D, tá? Uma das duas elas estão corretas. Faltou só o não há corrente.
tá? Só isso aqui, ó, pois não há corrente diferente nas fases. Como todas estão falando que há corrente diferente nas fases, as duas estão corretas, tá? Mas na prova, com certeza, vai ter apenas uma única questão correta. Só erro de digitação aqui. Então, o que eu quero que você frise aqui para vocês, que quando a gente fala de Y desequilibrado, eu vou ter corrente no neutro, tá? Quando está desequilibrada, eu vou ter uma corrente residual em meu neutro, tá? Próxima questão para nós respondermos. É uma instalação elétrica composta de 4 condutores, 220 e 127. 220 ele vai estar o quê? Fase, isso mesmo. E 127 vai estar fase neutro, positivo. Então, estão operando simultaneamente. Então, a fase A está ligada, a fase B está ligada e a fase C também. Aí eu quero saber, qual das fases está mais sobrecarregada? Na fase A, eu tenho um chuveiro de 4.000 watts e 127 volts de alimentação. Na fase B, eu tenho uma torneira elétrica de 3.000 watts de potência e uma tensão de 127 volts, tá? Um ferro de passar roupa de 1.000 watts e alimentado numa tensão de 127 volts. Pessoal, de cara aqui, a gente vai saber que o sistema está desequilibrado. Tenho cargas diferentes na minha rede. Então, corrente residual no neutro, com certeza, certo? Por isso que deve estar aterrado lá no circuito. Então vamos lá. Qual dessas fases está sobrecarregada? Sobrecarregada, quando a gente fala de sobrecarregada, é sobrecarregada de corrente, mas ela é proveniente da sua potência, como a gente pode observar aqui, ó. Corrente de um equipamento é a potência elétrica dividido pela tensão. Então, ó, na corrente da fase A, eu tenho 4.000 dividido por 127, que me dá 31,47 ampere. Na fase B, eu já tenho 3.127, 3.000 dividido por 127, que me dá 23,62 ampere. E na fase C, eu tenho uma corrente que circula com 7,87 ampere. Então, qual das fases está com maior corrente é que está sobrecarregada. Consequentemente, aqui, de acordo com os nossos cálculos, a fase A. Portanto, volta. Resposta certa, letra B. A fase A é quem está com sobrecarga, tá ok? A fase A é que está sobrecarregada no circuito, certo, pessoal? Fácil, né? Só se atentem a não marcar somente a fase A. Pode ser que eu coloque mais equipamentos nessas questões, tá? E peço para vocês analisarem, não frisem. É só eu estou explicando como é que responde essas nossas questões das avaliações e o que é que vai cair nessas avaliações, certo? Partimos aí para mais uma questão. O que é frequência de onda, tá? Então vamos lá. Frequência de onda é a forma de onda que se repete após um certo intervalo de tempo constante. Intervalo de tempo entre repetições sucessivas de uma onda periódica. T1, T2, T3. Eu acho que isso é período, né? E lá em cima é o que? Comprimento de onda, que ela vai se repetir a tempo constante, tá? Então aqui a gente está falando sobre comprimento de onda e aqui a gente está falando sobre período de onda.
parte de uma forma de onda contida no intervalo de tempo igual a um período. Comprimento de onda também, tá? Número de ciclos contidos em um segundo. Certo, né? A frequência não é em segundos, é em hertz. Quantas vezes ela passa em um segundo? Então, a letra D é a resposta certa. O número de ciclos contidos em um segundo. Em outras palavras, quantas vezes ela se repete em um segundo. Certo, senhores? Por exemplo, na nossa rede, 60 Hz. Sinal que aquele comprimento de onda passa 60 vezes por segundo. Entenderam? Ela apaga e pisca 60 ou 120 vezes, para ser mais exato, por segundo. É por isso que nós não conseguimos enxergar a lâmpada piscar. Mas ela acende e apaga, tá? É isso que funciona essa questão sobre a nossa frequência de onda, certo? Então a resposta certa aqui para nós é a nossa letra D de dado. Próxima questão. O osciloscópio é um instrumento que pode exibir em uma tela formas de onda. A figura abaixo mostra uma forma de onda senoidal. Aparece na tela de osciloscópio. Com base nos dados a seguir, determine o período, a frequência e o valor de pico da forma de onda. Então, pessoal, a gente tem um desenho aqui do nosso osciloscópio, tá? Cada quadradinho desse aqui, ó, na altura, ele vale 0,1 volt. Cada divisão dessa, cada quadradinho aqui, ó, 0,1 mais 0,1 mais 0,1 mais 0,1. E para cá, ó, eu tenho a divisão por microsegundos. Então eu tenho 50 microsegundos, 50 microsegundos, 50 microsegundos e assim até eu completar a minha onda, certo? O que é que eu quero primeiro? Encontrar o período. Então eu quero saber quantos microsegundos eu tenho, certo? Então vamos lá. Quantos microsegundos eu tenho? Eu vou fazer assim, eu vou pegar só esse comprimento de onda até aqui, ó, tá? Como ela é repetitiva, ela vai... Eu posso pegar qualquer comprimento, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, não importa, tá? Eu escolhi chegar até aqui, ó. Primeiro eu quero saber quantos quadradinhos eu tenho nela formando, ó. 1, 2, 3, 4. Se cada quadradinho eu tenho 50, 4 vezes 50 eu tenho 200. Então eu já sei, ó, que o meu período vai ser 200. Consequentemente, eu já vou eliminar o 20 e o 2, tá? Esse e esse tá fora. Resta o que tem 200. A frequência, senhores, de uma onda é 1 sobre o período. Consequentemente, eu tenho 1 dividido por 200. Vezes 10 a menos 6, que é micro, tá? Vezes 10 a menos 6, tá? Então eu tenho, refazer aqui para nós, 1 dividido por 500 não, 200. Obrigado por quem falou aí. 200 vezes 10 a menos 6. Tem que colocar tudo isso na calculadora, certo, senhores? Então, pega a calculadora aí do celular de vocês e analisem aí quanto é que vai dar, certo? Enquanto vocês analisam, a gente vai para a tensão, tá? A gente vai para a tensão. Qual é a tensão? Cada quadradinho aqui, ó, eu tenho 0,1 volt por divisão. Então, eu vou ter 0,1 mais 0,1, eu tenho 0,2.
tá? As todas, com exceção da última, que eu já posso cancelar, vai ter os resultados. Então, qual é a resposta certa que eu tenho aqui, que vocês encontraram? A letra A ou a letra C? Porque as outras demais estão, né? Então, vamos lá responder essa nossa questão aí. Quem conseguiu responder? Letra C, né? 200 microsegundos de período, 5 kHz de frequência e 0,2 volts de tensão, tá? Então a resposta certa seria para nós aqui a letra C de casa. Sabendo que V é igual a 5 seno de alfa, calcule a tensão para alfa igual a 40, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão, colocar aqui, ó, e no lugar desse alfa, colocar 40. Seno de 40, 0,64278 vezes 5, 3,214, certo? Resposta certa nessa questão é a letra C, tá ok? Qual a dificuldade nessa questão, pessoal? Só a calculadora que pode te prejudicar. Configure ela para estar em graus. Se ela estiver em radiano, você vai se prejudicar. Ela necessita estar em graus para poder solucionar a questão, certo? Então vamos mais uma aqui. Encontre o valor eficaz para a forma de onda senoidal abaixo. Olha aí. E valor eficaz de quem? Da corrente, né? Miliampere, aqui, ó. Aqui embaixo também é miliampere. Qual é a corrente de pico que eu tenho aqui, ó? 12. E o que é a corrente eficaz? É a corrente RMS. Então eu tenho aqui, ó. O valor eficaz é o valor RMS. E a fórmula da corrente RMS é o que, ó? 0,707 vezes o valor de pico. Quanto valia o valor de pico? 12. Então eu vou ter aqui 0,7 vezes 12. Fazendo essa conta eu encontro 8,484. Então aqui eu vou encontrar a resposta certa na letra A, tá? É a letra A nossa resposta certa dessa questão, resolvendo desse formato. Então, gravem essas fórmulas para que na hora da prova você consiga responder a avaliação, a sua avaliação, certo? Então vamos lá. Determine a frequência de onda abaixo. Determine a frequência de onda abaixo. Como é que eu faço isso? Eu tenho período, né? Subir, desci, subir. Comecei a descer, eu paro. Então, ó, eu posso dizer que vale de 0 a 20, né? Então, o comprimento de onda, ele é de 0 a 20, tá? Então, o que é que eu quero? Determinar a frequência. O que é a frequência, pessoal? É 1 sobre o período. O período aqui, ele equivale a 20 milissegundos, certo? Então vale 20 milissegundos. Calculando essa resposta aí, vocês vão me encontrar o valor de quanto? Vamos fazer junto aqui. Calculadora, eu vou pegar a calculadora aqui, vocês vão pegar a calculadora aí, rapidinho, resolver essa atividade. Fizeram, senhores? Resposta certa. 1 dividido por 20 milissegundos é 50 Hz. Resposta certa é a letra E, tá? E de escola. Essa é a nossa questão para que a gente possa solucionar.
Alguma dúvida? Anote e envie para mim, senhores. Então, boa prova para você. Reveja essa nossa aula, reveja a minha explicação, reveja os conteúdos que nós passamos nessa disciplina, os exercícios, as tarefas, tá? Para que vocês possam fazer uma boa prova. Desde já, quem assistiu essa aula com certeza vai se sair bem na prova, tá? Então a prova é amanhã, certo? Nossa prova amanhã, no horário de 8 horas até as 23 horas e 59 minutos, sendo que você tem uma chance para responder e apenas 1 hora também para responder. Então estude, frise em cima da nossa revisão para que a gente possa fazer uma excelente avaliação. No mais, eu fico por aqui. Quero receber só notão de vocês lá no portal. E em breve nós estaremos juntos em sala de aula nas nossas práticas. Um abraço a todos, fiquem bem e boa avaliação de Eletrotécnica 2.